Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série temática sobre o novo regimento interno do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, pontos de atenção. Eu sou Bruno Gameiro, docente da Escola de Contas e Gestão do Tribunal, e estou aqui agora para, avançando um pouco na matéria, tratar sobre o TAG, o Termo de Ajustamento de Gestão. É muito importante nós abordarmos esse assunto, que você, jurisdicionado, compreenda bem o que é o TAG. Ok? Por quê? Porque hoje o tribunal vem adotando uma postura mais proativa, mais colaborativa com o gestor, que tem a intenção de sanear alguma falha, alguma irregularidade na condução da administração pública. Nós, do Tribunal de Contas, temos ciência das dificuldades enfrentadas pelo gestor, tudo bem? Então, com base nisso, nós estamos fomentando a utilização desses termos, onde o gestor reconhece que há algo a ser saneado, alguma irregularidade que deve ser saneada e dirimida em prol, em favor da população. Então, a ideia é utilizar esse instrumento TAG para que se alcance essa finalidade, de comum acordo com o Tribunal de Contas e evitando a imposição de sanções e de outras consequências que podem advir da atuação do Tribunal de Contas, ok? Então é muito importante se compreender o que é o termo de ajustamento de gestão e utilizá-lo efetivamente, tudo bem? O termo de ajustamento de gestão, ele vem, a sua gênese, né, não tão passada, mas enfim, ele vem da disposição da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que vai dizer para a gente, vamos ao slide, ó, artigo 26, olha só que interessante, para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após a oitiva do órgão jurídico, e quando for o caso, após realização de consulta pública, agora, e presente razões de relevante interesse geral, o que ela pode fazer? Ela pode celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial. Então, essa celebração de compromisso é a gênese do TAG. Veio da LINDB, né, das alterações promovidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, visando alcançar segurança jurídica e atuação conjunta entre os interessados, no caso o jurisdicionado do Tribunal de Contas, do gestor, e o próprio Tribunal de Contas. Tudo bem? Então essa é a gênese, essa é a ideia que provém o termo de ajustamento de gestão. Tudo bem? Vamos avançar ainda lendo um pouquinho sobre a LINDB. Vamos lá. O artigo 26 vai dizer para a gente, ó, o termo de ajustamento de gestão, que lá não é chamado de termo de ajustamento de gestão. Esse compromisso, né? Para que ele serve? Ó, buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais. Né? Inciso 3. Não poderá conferir desoneração permanente de dever, condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral, ou seja, episodicamente pode ser por um prazo razoável, afastado a necessidade de alguma imposição legal, a fim de se solucionar, né, em definitiva, alguma irregularidade. Não pode ser permanente, tem que ser temporário esse condicionamento, ok? Inciso 4, vamos lá. Deverá prever com clareza as obrigações da parte, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. Tudo bem? Então esses são os requisitos que tem que ter esse compromisso a ser firmado no sentido de sanear, de eliminar irregularidades, como diz a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E nessa linha vai o nosso regimento interno. Vamos lá ver o que diz o artigo 80. Olha só que interessante. Quais são os requisitos, né, do termo de ajustamento de gestão? Ele, conterá a identificação precisa dos gestores responsáveis e do poder, órgão ou entidades envolvidos. Então volta aqui para mim. O primeiro passo é esse. Quem é que está propondo TAG? Né? Tem que ter a identificação precisa de você, gestor, que tem interesse de eliminar essa irregularidade e traz o Tribunal de Contas para auxiliá-lo nessa tarefa. Tudo bem? Inciso 2, vamos lá. O termo de ajustamento de gestão também deve conter
as obrigações e metas assumidas pelos responsáveis. Então volta aqui para mim, né? O que será feito, o que será realizado a fim de sanear a irregularidade e em qual prazo, em qual meta, melhor, e quais são as metas que essas obrigações serão cumpridas? O que se pretende alcançar? Tudo bem? Essa é também um dos requisitos do termo de ajustamento de gestão. Ele tem que conter essas cláusulas. Vai dizer para a gente o inciso 3, vamos lá. Os prazos para a execução das obrigações e metas assumidas. Então volta aqui para mim. Se a gente estabelece obrigações e metas, os prazos para o cumprimento dessas metas. E, obviamente, esses prazos serão objeto de aferição que nós veremos mais à frente. Tudo bem? Vamos avançar. Inciso 4. As sanções a serem aplicadas em caso de não atingimento das metas ou inadimplemento das obrigações, observadas as disposições dos artigos 62, 63 e 66 da Lei Complementar Estadual 63 de 90, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Então, volta aqui para mim. O Tribunal de Contas pode, em função do descumprimento dos prazos, das metas ou das obrigações, aplicar sanções em função desse descumprimento, ok? E o TAG preverá quais serão as sanções a serem aplicadas. Você vê que é um instrumento realmente dialógico entre o gestor e o Tribunal de Contas, que saberá todas as regras, né, que estão sendo implementadas e que serão objeto do termo de ajustamento de gestão, inclusive as regras atinentes às sanções. Ok? Vamos avançar. O termo de ajustamento de gestão, o TAG, também deve conter as cláusulas necessárias à realização do monitoramento. Então, como eu disse, né, o cumprimento das metas, das obrigações e dos prazos será objeto de monitoramento. Será objeto de monitoramento e nós veremos mais à frente como isso ocorrerá. Tudo bem? Vamos avançar. O inciso 6 também estipula que o TAG deve conter outros elementos necessários ao seu fiel cumprimento. Então está aí uma cláusula aberta que pode ser necessária e que não esteja contemplada naqueles incisos anteriores. Ok? Vamos ao parágrafo único do artigo 80. As sanções a que se refere o inciso 4 poderão ser aplicadas cumulativamente, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem prejuízo da rescisão unilateral do termo de ajustamento de gestão e de que o inadimplemento seja considerado, olha só que interessante, por ocasião do exame das contas de gestão e de governo. Então, retorna aqui para mim, né? Esse é um artigo muito importante, porque deixa claro que, além da sanção, o inadimplemento ao TAG pode ser considerado, inclusive, no julgamento das contas. Tudo bem? Isso tira força ou indica que o TAG não deve ser utilizado? Muito pelo contrário. Porque em outras ações de controle, onde não tenha sido celebrado esse instrumento, também podem ser considerados no julgamento das contas. Então, vindo um TAG ao Tribunal de Contas, a proposta de TAG ao Tribunal de Contas vai ao encontro do seu interesse, gestor. Por quê? Porque você, por exemplo, pode alcançar a obtenção de um prazo maior para solucionar, para eliminar essa irregularidade que foi identificada na sua gestão. Ok? Então é muito interessante a utilização do TAG. Muito interessante. Vamos prosseguir. Diz o artigo 81 para a gente as vedações. Quando não será possível, né, a celebração de um termo de ajustamento de gestão. O inciso 1 vai dizer para a gente, no âmbito do processo relativo às contas de governo. Então, situações que estão sendo debatidas, já estão sendo debatidas no âmbito de um processo de contas de governo instaurado, esse assunto não pode ser objeto de TAG, que retiraria das contas de governo esse tema. Tudo bem? Então, como regra, esse assunto que já está sendo debatido ali não pode ser objeto de um TAG posterior. Tudo bem? Vamos para o inciso 2. Quando houver indícios de desvio de recursos públicos, de que possa resultar a responsabilização individual do gestor. Então, retorna aqui, né? Quando se identifica que um gestor colabora claramente, responsabilização individual, com o desvio do recurso público, esse tipo de situação não pode ser saneada através da utilização do TAG, do termo de ajustamento de gestão. Mais uma hipótese. Sobre ato ou procedimento apreciado em processo
com decisão definitiva sobre a matéria, ainda que sujeita a recurso. Então volta aqui para mim, né? Então uma decisão definitiva obsta, impede a celebração de um TAG. Então, por exemplo, se você, gestor, recebe uma representação que aborde, né, por exemplo, uma representação proposta pela Secretaria-Geral de Controle Externo, que aborde um tema que é passível de TAG, talvez seja interessante você postular o TAG antes de se obter essa decisão definitiva nessa representação, a procedência da representação, porque uma vez julgada a procedente representação, como regra, não vai ser possível mais a celebração de um termo de ajustamento de gestão. Ok? Vamos avançar. Também não vai ser possível TAG quando versar sobre termo de ajustamento de gestão rejeitado. Então, obviamente, se um TAG proposto anteriormente for rejeitado, a proposta de um novo TAG com as mesmas cláusulas quanto ao mesmo objeto também será rejeitado. Não é possível, né, se repetir um TAG que foi rejeitado. Então, esse segundo TAG com as mesmas cláusulas atinentes ao outro será também vedada entre a proposta de TAG nesse sentido. Ok? Vamos avançar no inciso 5. Inciso 5 vai dizer para a gente, também não vai ser possível a apresentação de TAG quando estiver em execução termo de ajustamento de gestão firmado com o mesmo gestor signatário ou com a entidade representada sobre a mesma matéria. Então, se você tem um TAG que já está aprovado e está vigente, não é possível propor um TAG com o mesmo objeto. Tem que se exaurir aquele TAG que já foi firmado. Tudo bem? Havendo, por algum motivo, a impossibilidade devidamente justificada do cumprimento das obrigações, das metas ou dos prazos, é interessante que o gestor venha ao tribunal, no âmbito daquele TAG, e faça a exposição fundamentada das razões que agora levaram à impossibilidade do cumprimento dos prazos, das metas e das obrigações, ok? E não a proposta de um novo TAG quando já há um TAG vigente, ok? Nova hipótese, vamos lá, inciso 6. Com o gestor que tenha descumprido metas e obrigações assumidas por meio de termo de ajustamento de gestão até o final da sua gestão. Então, o gestor que propõe o TAG, conta com a colaboração do Tribunal de Contas, é firmado esse termo de ajustamento de gestão e descumpre claramente, sem justificativa, os prazos, as obrigações ou as metas assumidas, não poderá, posteriormente, celebrar um outro TAG, ainda que de outro assunto. Tudo bem? Então está aí a vedação. E, por fim, a vedação constante do inciso 7, que vai dizer para a gente que não será possível, será vedada a celebração de TAG, quando versar sobre objeto que não atenda aos critérios de risco, materialidade e relevância em parâmetros a serem estabelecidos ali pelo Tribunal de Contas de acordo com esse inciso. Então nós vimos, né, até lá na LINDB, na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ela diz que o TAG deve versar sobre um assunto de relevante interesse público. Quando o assunto objeto do TAG não for de relevante interesse público, não há motivo para a celebração desse instrumento. Ok? Então, nesse caso, o TAG vai ser... vedada a celebração do TAG. Ok? Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio sobre TAG e eu conto com a sua presença no próximo episódio sobre esse tema muito importante para o controle externo e para a administração, ok? Muito obrigado e até a próxima.